E aí, pessoal? Tudo belezinha com vocês? Tudo bem? Espero que sim. Ao invés de gravar o vídeo costumaz dentro do carro quando eu tô saindo para trabalhar, eu vim conversar com vocês, contar uma história rapidinho para vocês. Eu já tô pronto para trabalhar, tô saindo agora, vou gravar esse vídeo, vou subir ele e vou sair. Que é uma história que eu me lembrei. Porque eu tô numas assim de contar coisas que eu nunca contei e que eu não vejo outros pais abordando, ou se vejo abordando, não abordam dessa maneira tão crua. Eu vou tentar nessa história que eu vou contar também dar uma temperadinha de humor para não ficar uma coisa tão, né, pesada, dramática. Bom, eu poderia mostrar com duas fotos, eu poderia não precisar fazer esse vídeo, tá? Só que eu não tirei essas duas, não tirei a primeira foto, eu poderia tirar a segunda, né? A primeira foto seria em fevereiro, não, janeiro desse ano. Em janeiro desse ano, todas as ferramentas que eu tinha era uma chave Phillips do cabo vermelho e um alicate. Duas ferramentas. Precisava de uma sacolinha do supermercado, não daquelas grandes, daquelas média para pequena. Aquela pequenininha da farmácia menorzinha, sabe? Aquela que foi feita para rasgar, pega qualquer coisa, já sai rasgando. Essa aí guardaria todas as minhas ferramentas. Isso em janeiro desse ano. Por quê? Porque em janeiro desse ano, a gente morava numa casa, a gente sempre morou de aluguel, né? Mas em janeiro desse ano, a gente morava na casa de uma pessoa que cuidava bem da casa. Sabe aquelas pessoas que têm mais de uma casa para alugar, mas eles encaram a coisa de alugar imóveis como uma profissão, né? Um senhor honesto, que inclusive até já ajudou a gente em algumas oportunidades, e ele fazia tudo na casa, fazia tudo que precisasse, assim, sei lá, coisas aleatórias, quebrou uma telha. Eu conto pra ele, eu mandava um WhatsApp pra ele, falando da telha quebrada. No mesmo dia ele tava lá consertando a telha, ele mesmo consertando. Ele, se ele não conseguisse, ele levava um ajudante junto pra fazer. Mas essa casa era a segunda casa dele que a gente morava. Vai ser curto, tá? Eu vou pular várias coisas, se vocês ficarem em dúvida, vocês perguntem aí, que aí eu leio e respondo todo mundo. E aí, a gente morou numa outra casa dele, só que era duas casas no mesmo pátio. E aí assim, aqui a gente tem dois filhos autistas, né? Se tem uma coisa que não tem nessa casa, é silêncio, e não tem muito menos rotina. Razão pela qual não posso exercer minha profissão, blá blá blá, vocês já sabem. Mas o que vocês não sabem é que a gente está já na terceira mudança de como a gente chegou até aqui e de o porquê que pai de autista e mãe de autista é alvo fácil. Porque não tem direito de ter problema, a gente não tem direito, não tem espaço na nossa vida para lidar com absolutamente mais nada que não sejam as demandas do Breno e do Pedro. Não tem mais nada, entra. Não cabe mais nada, não cabe amigo, não cabe abraço, não cabe ódio, não cabe beijo, não cabe se vingar, não cabe ter razão, não cabe nada, nada. Então, nessa casa que a gente estava, a gente era odiado por todos os vizinhos. Aí a Bruna, minha esposa, falou assim, mas eles que processem a gente. Eu falei, meu bem, aqui é uma região periférica, as pessoas não vão processar a gente. Onde é que tu acha que tu tá? Tu acha que tu tá no filme americano? As pessoas não vão processar, vão começar a retalhar a gente. E de fato a gente começou a sofrer retaliações, desligavam a luz do nosso disjuntor. Quando as crianças às vezes passavam a noite inteira em crise, e aí quando a gente ia dormir de manhã, aí o vizinho ligava o som dele do carro a todo volume e deixava ligado, e saía de casa e deixava ligado, que era para acordar a gente. Então essas coisinhas assim foram acontecendo, sabe? E aí a gente acabou na pressa, aí o proprietário da casa disse, tem uma outra casa lá, que vocês podem ir, até vou cobrar o mesmo aluguel de vocês, é sozinho no pátio lá, acho que vocês não vão ter problema. Então eu nem olhei a casa, eu não olhei, porque beleza, se ele falou que era boa, confiava nele. Eu fui pra casa. Aí essa mesma casa dele, que a gente se mudou agora em janeiro desse ano, casa horrorosa, de assim, de ser deprimente, de ficar deprimido de estar dentro da casa, sabe? As paredes, as divisórias de madeira, mas não é aquela madeira bonitinha, madeira horrorosa. O chão não podia caminhar, o chão era aquele assoalho de madeira,
mas aquele assoalho de madeira já cedendo, que foi feito há 40 anos, que caminha assim, ó, dá um passo aqui, cai a panela da Bruna lá. Eu tava gravando, já tinha começado a campanha das crianças, lembro que eu tava gravando, se o Pedro passasse caminhando, pronto, era como se tivesse passado um dinossauro, acabava a gravação. Mas não só por problemas estéticos, lá daí o problema, os vizinhos também eram horríveis. Lá na frente tinha uma igreja, do outro lado tinha uma igreja, nada contra, né, com a religião nem nada, mas uma igreja assim dessas que gritam bastante. Aí do outro lado tinha um ferro velho, e o cara às vezes já derrubou a coisa do ferro velho lá no guindaste em cima do meu carro. Então o meu carro ele foi acidentado sem eu estar em casa. Chegou o carinha aqui, eu vi que vai ter que acabar, vou tentar acabar a história pelo menos. E aí, então resumindo, e a casa era muito quente. Como as paredes eram de madeira, não tinha nem suporte, não tinha nem condição de colocar ar-condicionado. E aí os bichinhos já não comem direito, o Pedro tem seletividade alimentar. Eu não podia deixar aquela situação assim, né? Então, a gente veio para essa casa. Resumindo, eu procurei a casa. Quando eu cheguei aqui foi a entrevista de locação mais bizarra que vocês vão ouvir na vida de vocês. Eu cheguei aqui, oi, tudo bem, eu sou o Fábio. Aí a primeira coisa que eu falei pra ela, bom, a senhora não me perguntou por que eu tô saindo de onde eu tô saindo. Lá de onde eu tô saindo, eu tô com o aluguel em dia, tá tudo ok, eu tô saindo de lá porque a gente é muito barulhento. A gente faz muito barulho e não tem como melhorar. Vou ter problema com isso aqui? Ela disse, não vai. São crianças, as pessoas vão entender. E aí aqui ao redor, aqui do lado aqui tem uma véia. Na frente tem véia. E do outro lado tem véia também. E aí elas todas muito receptivas e simpáticas. Cada vez que elas viam meu carrinho amarelo, elas vinham me abordar, perguntar se precisava de alguma coisa e tal. De alguma ajuda. Desejar boas-vindas. Isso foi bem legal. Isso eu só tinha visto em filme americano. Só faltou trazer a torta, né? Faltou a torta. E aí, em todas as abordagens, elas falavam assim, aqui é um lugar muito calmo, é um lugar muito tranquilo. E em todas essas abordagens, em todas essas oportunidades, inclusive diante da dona da casa que alugou, eu dizia assim, não é mais um lugar tranquilo. Nunca mais será um lugar tranquilo. Por exemplo, agora é 11h30 da noite, eu tô aqui me esgoelando, o guri tá pulando, a Bruna tá cozinhando feijão lá embaixo. Feijão é bom. E o Pedro tá lá no computador, e não tem precisão. Eu tô saindo para trabalhar e pode muito bem acontecer de a Bruna e as crianças ir dormir quando eu sair, como pode acontecer de eu chegar amanhã às 8 e eles estão acordados ainda, estão indo dormir. Não tem. E aí eles dormem um pouquinho, vão meio que virados para terapia às vezes. Então assim, não tem rotina. Então aqui neste lugar, assim, antes de alugar, antes de assinar o contrato, antes de pagar o calção, eu deixei claríssimo, de maneira cristalina, estou sendo atacado, de maneira cristalina que tem barulho, e não tem o que fazer, e não é pouco, e é sempre, não é pouco, é sempre. E aí, então assim, eu já garanti ali que ninguém poderá reclamar de barulho, tá? Antes de entrar na casa. A gente já está aqui há uns 9 meses, mais ou menos, ninguém reclamou, e não pode, né? Porque é possível, a não ser que a pessoa tenha amnésia, né? Porque eu falei, todas as oportunidades que as pessoas vieram falar comigo, eu falei, aqui vai ter muito barulho. E não tem horário, não tem dia, não tem padrão e não tem nada. E até hoje ninguém reclamou. Mas aí tudo tem um preço, né? Essa casa aqui, quando eu aluguei essa casa, não tinha luz, não tinha água. Não só não tinha luz, como não tinha registro do relógio. Não tinha o coisa da água, porque levaram embora também o coisa da água, que o nome não tô lembrando agora, que o Breno tá perturbando minha mente. É isso que ele faz nas consultas, ó. A gente leva ele numa consulta, tá tentando conversar com o médico, é mais ou menos assim. Se conseguir tirar ele daqui, seria bom, Mar. Se não conseguir, tudo bem também. Aí... Ai, me esqueci de novo, meu Deus. É muita perturbância. Ó, é muita perturbância. Aí... então, resumindo, tá? Quando eu me mudei pra cá, a casa tava toda destruída e eu tinha uma ferramenta, 2 ferramentas cabendo numa sacolinha pequena. Atualmente, passados alguns meses, que é o tempo que a gente mora aqui,
eu precisei não só de um, como de 2 armários para guardar todas as ferramentas, para fazer reforma na casa que não é minha, não vou ter retorno nenhum, porque não foi aprovado, a dona da casa se faz de pobre coitada, porque ela sabe da nossa situação. Ela sabe, eu vou dizer o que para ela? Eu vou me mudar então? Para onde? Não é fácil, né? Não é nada fácil. Então, o cara que trouxe a nossa máquina de lavar, ele quebrou a nossa máquina de lavar, teve um acidente, quebrou sem querer. A Bruna tá usando a máquina quebrada até hoje. E a gente não cobrou o cara. Porque assim, mas a gente fica muito vulnerável, principalmente em situação de mudança, muito vulnerável. Qualquer pessoa normal, foi um acidente, tudo bem, foi um acidente, beleza? Pode não ter sido por gosto, mas né, a pessoa tem responsabilidade, a pessoa que causou o acidente, ela tem responsabilidade por aquilo que ela causou. E o cara não pagou, até hoje, porque eu não cobrei também, entendeu? Eu me fraguei disso. Nossa, muito tempo depois, assim, tipo, uns 5 dias depois caiu a ficha ali pra cara da Bruna. Eu disse assim, por que a gente não cobrou o cara da máquina, quebrou nossa máquina? Eu falei, não sei. Porque a gente tá tão atocanado que a gente não consegue, a gente é indefeso pra essas coisas, assim. Então é isso, queria só contar essa história pra vocês. A gente mora aqui por causa do Breno. Basicamente por causa do Breno, resumidamente. A gente mora nessa casa, nesse lugar, nesse bairro por causa do Breno. Porque pelo aluguel que a gente paga aqui, que não é baixo, é alto, porque aqui eu pago tudo, pago IPTU, não tem arrego. Aqui a gente paga IPTU, paga água, paga luz, paga internet, paga aluguel caro. O aluguel que eu pago aqui eu poderia morar no Moinhos de Vento, poderia morar no Bonfim, poderia morar na volta do gasômetro. Mas imagina botar, né, esse ser humaninho no apartamento, a gente não ia durar nem um mês. Mas é isso. Tchau, pessoal. Tô saindo para trabalhar daqui a pouco. Queria deixar só essa história para vocês, que eu espero que eu tenha conseguido contar.